Olá, queridos, tudo bom? Sétimo dia da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. E essa semana a gente começa então um novo tema dentro desse contexto e essa busca de enchimento do Espírito Santo, de vida em abundância. E uma coisa interessante que muitos cristãos não sabem ou se esquecem é que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós adquirimos três adversários poderosos. E é muito importante a gente conhecê-los e saber como vamos lutar e com que armas, né, lutaremos para podermos vencê-los. O primeiro adversário nosso é o mundo. Aqui o mundo representando os valores, o sistema, né, a maneira como as coisas acontecem. E o próprio Deus sempre deixou claro para a gente não olhar ou imitar, né, o padrão do mundo ou dos outros povos. Esse princípio vem desde lá do Êxodo, quando ele leva o povo para o deserto para ter um tempo com o povo e ensinar um novo padrão, o padrão de Deus para esse relacionamento. Então, aqui no Novo Testamento ele fala em Romanos 12:2 para a gente não tomar a forma do mundo, mas a gente permitir que a palavra transforme o nosso procedimento, o nosso comportamento, a nossa essência. Então o mundo é um inimigo poderoso, há uma pressão muito grande, principalmente sobre os jovens e adolescentes, né? Sobre padrões que são colocados para que eles sigam, né? E assim se afastem de Deus. O segundo inimigo aí bem poderoso é Satanás, né? E ele tem declarado essa inimizade contra Deus, né? Desde quando ele estava lá no céu, ele declarou a sua rebelião, ele foi expulso do céu e desde então o trabalho dele tem sido justamente atrapalhar a comunhão entre Deus e o homem. O trabalho dele é tentar levar um monte de pessoas, né, para a condenação que foi feita para ele, para o juízo que foi feito para ele. Então ele tem trabalhado arduamente para que as pessoas não desfrutem daquilo que Deus planejou para a vida delas. E Satanás é um inimigo muito poderoso, não deve ser subestimado, e somente em Jesus a gente consegue vencê-lo. A gente vai estar falando um pouco das artimanhas dele durante a semana, de como ele tenta amarrar, né, como ele tenta escravizar, como ele tenta aprisionar as pessoas, como ele coloca situações ciladas, armadilhas, e a gente precisa ficar esperto. Tem muita gente caindo em muita cilada do diabo e é importante detectar esse tipo de artimanha, essa estratégia, para que a gente possa se livrar, né, desse tipo de situação. E o terceiro inimigo, esse, creio eu, é o mais poderoso, é você mesmo. Sou eu, o meu eu, a minha vontade pessoal, a minha carne, os meus desejos, eles lutam constantemente, diariamente, contra essa natureza, contra o Espírito de Deus que habita em mim. Quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, o Espírito de Deus veio habitar na minha vida. E há uma luta constante entre a carne, a minha carne, e a vontade de Deus e do Espírito Santo de Deus. Tem vários textos que falam sobre isso. Eu posso citar aqui Romanos 7:15, quando Paulo fala que o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele acaba fazendo, devido a esse conflito que há entre a sua carne e o seu espírito. Gálatas 5:16 também traz a mesma ideia, o próprio Paulo ensinando de uma outra forma o mesmo princípio. Ele sugere, né, ele orienta para que a gente ande de acordo com a vontade do Espírito, porque o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Ele se opõe no que diz respeito à visão, no que diz respeito a destino, no que diz respeito a essa relação com Deus. Então é importante a gente entender quais são os nossos inimigos, né? E que armas nós temos
disponível para que a gente possa avançar nessa luta. E durante a semana, agora que começa, hoje, a gente vai pensar bastante sobre vínculos, sobre opressão maligna, sobre situações do passado que são verdadeiros fantasmas. Vamos pensar um pouco sobre doenças que têm a sua origem de forma espiritual ou emocional e acabam virando doenças de fato patológicas que precisam de uma medicação, né? Pessoas que são escravas de ansiedade, síndrome do pânico, medo, timidez exagerada e tantas outras disfunções no comportamento, né? Como resultado de situações do passado, questões mal resolvidas. Uma outra situação também que traz muito prejuízo é a falta de perdão, é a amargura, a ira, né? Sentimentos que acabam motivando as pessoas, né, a agirem de uma determinada maneira que vai contra a palavra de Deus. Para terminar o devocional de hoje, eu quero terminar com o João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Jesus encarnado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O grande erro da maioria dos cristãos é acharem que frequentando a igreja eles serão libertos. E aqui a igreja ela tem uma função de estimular você a ler a Bíblia e a orar todos os dias, a estar em comunhão com os cristãos o máximo de momentos possíveis, além de no domingo estarmos juntos da celebração. Mas é a palavra de Deus, a informação, né, que vira uma ação, é que traz cura para o teu coração. A obediência a esses princípios, a obediência a essas dicas de Deus, né? E a maneira como a gente enfrenta esses três inimigos, porque eles vêm justamente apresentando meias verdades, né? Apresentando coisas falsas, apresentando um evangelho distorcido, exatamente como Satanás fez com Eva lá no Jardim do Éden. Então eu quero desafiar você a pensar nessa semana sobre esses temas. E eu quero que você ore para que Deus te ajude, né, a vencer os teus inimigos. Em Cristo você já venceu todos eles, mas você precisa entender como é que isso funciona para que você vença também. Tem muito crente derrotado dentro da igreja, muito crente viciado em jogo, em pornografia, em sexo, em tantas outras coisas, até internet hoje, até em celular, né? Em conteúdos, tem muita gente escrava desse tipo de coisa, tem muita gente andando de acordo com os padrões do mundo e é importante viver essa libertação. Você foi chamado para ser livre e o espírito que Deus te deu é espírito de liberdade, de libertação. Então você pode viver isso. Ore ao Senhor para que em nome de Jesus Ele traga à tona questões na sua vida. Não existe uma regrinha. O que existe é uma aplicação pessoal da palavra de Deus. Ore para que Deus traga à tona, mostre para você, traga na sua mente aquilo que você precisa se desvincular, aquilo que precisa ser rompido, coisas do passado, né? Situações onde você ainda está preso que interfere no seu futuro. Deus te abençoe, que você fique firme e prepara o teu coração, porque essa semana vai ser uma semana decisiva na tua vida, em nome de Jesus.